pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar como que você consegue juntar R$100 de dividendos com um dos fundos melhores pagadores de dividendos atualmente, que é o HCTR11. Nós vamos falar aqui o passo a passo para você entender como fazer a análise desse fundo, quais que são os pontos positivos e negativos, com o que você tem que tomar cuidado, se ele é um bom fundo e também quanto que você precisa ter investido para ganhar todos os meses R$100. Antes de mais nada, isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, tá bom? Esse canal tem um intuito 100% educativo. Ele é feito por uma investidora amadora que está estudando nos últimos 2 anos como que a gente pode investir de maneira inteligente. E eu quero passar um pouco do que eu estudo para vocês, para a gente juntos investir de maneira cada vez mais inteligente e melhor. E ainda mais importante, se você gosta de investimento, finanças pessoais, quer enriquecer jovem, aposentar cedo, trabalhando de onde você quiser do mundo, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala semanalmente sobre esses assuntos e o nosso objetivo é aposentar cedo e aposentar bem, trabalhando de onde você quiser do mundo, fazendo o que você quer, sem passar perrengue. Se você se identifica com isso, então se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo. Como já é de praxe, de maneira bem simples, eu vou explicar o que são dividendos, tá? É uma distribuição de lucros por você ter investido num determinado ativo. Então, por exemplo, se você investe num fundo imobiliário, periodicamente, geralmente todos os meses, você recebe uma pequena quantia de valor, seja centavos ou até alguns reais, por estar investindo naquele determinado ativo. Se você quer entender maiores detalhes do que são dividendos, eu vou deixar uma recomendação de vídeo aqui ou aqui, e você pode ver melhor realmente o passo a passo, todos os detalhes do que são dividendos e como que você pode calcular um dividend yield, o que é dividend yield, por que a gente leva isso em consideração. Enfim, se você quer saber mais a fundo o que são dividendos, eu vou deixar aí a recomendação e você pode ver depois que você assistir esse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje, mais especificamente, nós vamos falar como que você vai conseguir R$100 em Hectare CE Fundo Imobiliário, também conhecido como HCTR11, uma das melhores distribuidoras de dividendos do momento. É muito interessante a gente analisar porque ela tem uma distribuição de 18% de dividendos por ano. Isso é extremamente agressivo, tá? É uma das top 10 ou top 15 no máximo melhores distribuidoras de dividendos nesse exato momento. Então nós vamos entender juntos como que ela consegue distribuir tudo isso, quais são os outros dados, os outros indicadores para a gente ver se ela realmente é confiável ou não e quanto que você precisa ter investido nela para ter isso R$100 todos os meses. Aqui tem o site Clube Fundo Imobiliário, que eu acho um site bem interessante para a gente ver alguns indicadores básicos, tá? Juntos. Aqui a gente consegue ver um dado bem interessante, que Hectare CE é um fundo de segmento recebíveis imobiliários. O que isso quer dizer? Que é um fundo de papel, tá, gente? Se vocês quiserem entender mais detalhes de qual que são os tipos de fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários, eu quero saber quais são os tipos de fundos. Mas, resumindo bastante, o fundo de papel quer dizer que ela não tem um imóvel por si só, tá? Ou pelo menos a maior parte do que ela tem de ativos não são imóveis, são geralmente CRIs, algum tipo de certificado, de letra, enfim. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas, resumindo bastante, quer dizer que ela não tem, pelo menos na maior parte dos seus ativos, imóveis próprios, seja para venda, seja para locação. Aqui a gente consegue ver que a data do IPO foi dia 11 de julho de 2019, então ela é bem recente, esse fundo é bem recente, o que eu acho que é o maior ponto aqui de atenção, tá, em relação a esse fundo, já que a gente não vai ter um histórico muito grande do comportamento dele para entender se realmente 18% de dividend yield é algo sustentável ou não. Então aqui eu deixaria um ponto de atenção de que dividend yield atual não é a mesma coisa que a promessa de um dividend yield futuro. Eu acredito que vai ser muito difícil manter na casa dos 18%, 19%, tá muito agressivo perto da média de mercado, mesmo para um fundo de papel, tá? Aqui o valor da IPO foi R$100 e a gente consegue ver a liquidez média diária dos últimos 30 dias. Então, 9 milhões aqui de liquidez diária, o que eu considero ok, não considero que você vai ficar parado com o papel na sua mão, que é o maior medo quando a gente fala de liquidez diária. Obviamente tem outros fundos que são mais negociados, por exemplo, o MXRF11, que eu já fiz vídeo sobre esse fundo queridinho aí, o fundo que tem mais de 200 mil cotistas. Então se você quer saber um pouco mais do MXRF11, que é um fundo com altíssima liquidez, e ele custa aí na faixa dos 10, 11, 12 reais, então é um preço muito acessível, eu vou deixar um card aqui ou aqui, não se esquece de conferir lá depois, porque eu acredito que é um dos fundos mais interessantes para quem está começando, justamente por causa do valor de entrada, tá bom? Um
1,5% de representatividade no IFIX, ok, também. Aqui a média do score dos usuários, 4 estrelas. Não diz muito pra gente, tá? Mas acredito que tá ok. Aqui outra métrica que eu acho interessante a gente começar a olhar juntos é o preço sobre valor patrimonial, que, resumindo bastante, é quanto os investidores estão dispostos a pagar aqui pelo que ele tem de patrimônio líquido, né? Pelo que esse fundo tem de patrimônio líquido. Então, 1,12 não está tão salgado assim, tá? O fundo imobiliário, geralmente, ele não tem uma discrepância tão grande sobre preço e valor patrimonial, mas 1,12 ainda está na faixa considerada ok, assim, ela não está com desconto, mas ela também não está absurdamente cara. Então, por enquanto, pelo menos nesse exato momento que eu estou vendo aqui, parece que está ok, está em valores controlados pra gente aqui. Aqui no Status Invest a gente consegue ver outros dados que são bem interessantes, como a valorização nos últimos 12 meses, que está em 7%, então está aí com uma valorização positiva. O menor preço que a ação teve no último ano, que foi R$120, o preço máximo, que foi 161, o preço atual, que está em 130, e o dividend yield nos últimos 12 meses, que está beirando aqui os 19%. É muito, gente, é muito dividend yield aqui. Aqui a gente consegue ver outro indicador bem interessante, que é a volatilidade da ação, que seria a comparação do quão volátil ela é com o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário aqui, que a gente usa como padrão. Então a gente consegue ver que o HCTR11 é um fundo bem volátil, o que não é incomum com fundos de papel, tá, gente? Não é algo tão incomum assim a gente ver uma variação de preço maior em fundos de papel. Mas ok, o que todos esses índices, o que todo esse blá 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 quer dizer na prática? Que é um fundo imobiliário relativamente recente, tá? Então ele está sendo negociado faz pouco tempo. Apesar de estar sendo negociado faz pouco tempo, ele já tem um número de cotistas, ele já tem um número de cotas no mercado relativamente ok, você não vai ficar com ele parado na mão se você quiser vendê-lo por algum motivo. É um fundo de papel, então ele tem um comportamento um pouco mais agressivo de dividendos e ao mesmo tempo tem uma volatilidade de preço maior, então é um pouco mais agitado aí do que a maior parte dos fundos de tijolo, por exemplo. Então ele tem um valor que varia bastante, né? A gente conseguiu ver que durante esse ano ele teve uma valorização de 7%. Então talvez você acabe comprando por um preço maior ou menor do que ele vai fechar aí depois de alguns meses. Você pode ver uma certa oscilação um pouco maior do que o esperado desse fundo. É um fundo que distribui muito dividendos, mas que talvez isso não seja sustentável ao longo prazo, mas que de forma geral tem indicadores muito ok, não tem nada muito exorbitante que seja muito preocupante, então eu considero ele um fundo que está para neutro positivo, assim, não tem nada que eu vi que me preocupou tanto assim, mas ele também não é o fundo mais seguro do mundo que você vai investir. Agora vamos para o que vocês realmente querem, que é quanto que você precisa investir para ganhar R$100 de dividendos. Então vamos para aquela divisão de praxe que eu já ensinei para vocês. Se vocês quiserem saber exatamente como faz, tá lá no vídeo do MXEF11 aqui ou aqui. Então os valores que eu vou usar já estão um pouquinho desatualizados em relação a quando escrevi o roteiro. Faz 12 horas que eu escrevi o roteiro e já mudou o valor para vocês entenderem a volatilidade desse fundo. Mas o que eu estou usando aqui é dividend yield de 18,3% e preço da cota de aproximadamente R$135, tá? Fazendo aqui o cálculo de praxe que eu já expliquei para vocês, a gente tem aqui R$6.536 para receber R$100 de dividendos com um dividend yield de 18,3%. Ou seja, de todos os fundos e ações que já conversamos sobre, e provavelmente dos que eu vou conversar sobre no futuro com vocês, é o mais agressivo. Você precisa ter R$6.500 investidos e você já ganha R$100 de dividendos. Isso é bem agressivo mesmo, bem interessante para compor talvez uma parte da sua carteira, mas talvez muita emoção para ser toda a sua carteira. Isso dá mais ou menos ali 49, 50 cotas de HCTR11, tá bom? Então, com 49 cotas aproximadamente, você já vai conseguir ter aí de dividendos R$100 todos os meses. Eu considero esse valor bem interessante. Quando a gente fez com o MXF11, na época, estava mais ou menos batendo nos 14, 15 mil reais. Então, é
bem mais agressivo do que o MXEF11, que é uma das que eu indico para quem está começando e tudo mais. Por causa disso, eu acredito que é muito interessante você, por conta própria, sentar e estudar um pouco mais sobre esse fundo, entender se tem a ver com o que você está fazendo, com a estratégia que você está fazendo, e se tiver a ver, você pelo menos comprar para fazer parte, aí talvez a parte um pouco mais agressiva, volátil, menos previsível da sua carteira. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha animado aí um pouquinho o coração de vocês, especialmente a galera aí um pouquinho mais agressiva, que eu sei que tem gente que é mais agressivo, que acompanha o canal e quer um pouquinho mais de um temperinho aí na carteira, então eu espero que tenha agradado vocês também. Se o vídeo foi útil pra você, não se esqueça de deixar um gostei e pra quem ficou até aqui, eu vou deixar 2 recomendações de vídeo. Um aqui falando sobre uma das ações mais queridinhas da bolsa e que tem bom potencial para dividendos no futuro, a Itaúsa. E aqui embaixo, o DMXEF11 para quem está começando especialmente, ou que é um fundo um pouquinho mais barato, de 10 a 11 reais também para começar a entrar nesse universo aí de fundos imobiliários. É uma boa indicação para vocês. E se gostou do vídeo e se identifica com o propósito do canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!